Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica. Nós vamos iniciar com uma oração. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a palavra dele. Nós vamos orar, colocar diante de Deus os aniversariantes desta semana. Hoje é meu aniversário, eu sou aniversariante, dia 13, o pastor faz aniversário. Mas também temos a Micaela, que faz aniversário no dia 18. Temos também de casamento, no dia 15, a irmã Hélida e o irmão Ezequiel. E também, dia 17, o irmão Alain e a irmã Amabel fazem também aniversário de casamento. Esses são os aniversariantes. Orarmos pelo pai da Vanúzia, vamos continuar orando por ele, pela sua saúde e principalmente pela sua conversão. Orarmos pelo Guilherme. Orarmos também que Deus conforte ali os familiares da irmã Hélida, que perdeu o seu irmão, né? Que Deus continue confortando e consolando aquela família. Orarmos pela irmã Gesilda, por Dona Delvira, por Dona Ione, Dona Germa, Dona Nilza, irmãs que nós sempre temos orado, que Deus esteja abençoando as nossas irmãs. E também orarmos pelos cultos. Deus tem nos abençoado, né? Hoje a gente vai iniciar uma nova etapa, um novo horário, que será então às 18h30, o horário do culto. E também no dia 24, né, de setembro, nós iremos então recomeçar os nossos cultos de semana, às quintas-feiras. Né? O nosso horário era de 7h30 às 9h, agora vai ser de 7 horas às 8h30 da noite. Isso a partir do dia 24 de setembro, se assim Deus permitir. Então, por hora, né, hoje nós iremos começar os nossos cultos num novo horário, das 6h30 às 8 horas da noite. Então, oremos que Deus possa continuar nos abençoando. Deus tem nos abençoado, somos gratos por isso, mas necessitamos da proteção e também da direção de Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais uma escola bíblica, que o Senhor seja glorificado, exaltado nesse momento. Também queremos te agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana. Agradeço a Deus pela minha vida, hoje eu faço aniversário. Muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado, tem, ó Deus, me sustentado, e eu preciso muito da tua direção e que a tua graça e a tua bondade possam nos sustentar. Pedimos também, ó Deus, pela Micaela, que faz aniversário. Também, ó Deus, abençoe a vida dela, daquela jovem, dos seus pais, da sua irmã. Também te pedimos, ó Deus, por aniversário de casamento do irmão Ezequiel e da irmã Hélida, no dia 15, e também irmão Alain e irmã Amabel, no dia 17. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esses irmãos e que esteja, ó Deus, sustentando o relacionamento deles para que eles possam estar fazendo também a tua santa vontade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor conforte também o coração da irmã Hélida, a qual perdeu o seu irmão, que o Senhor esteja cuidando dela, também dos seus pais, dos seus familiares, dando consolo e conforto necessário a eles. Pedimos, ó Deus, pelo Guilherme, pelos exames que ele precisa fazer, que o Senhor continue abençoando e restaurando a sua saúde. Também, ó Deus, nós te pedimos pelos afastados, que o Senhor incomode aquelas vidas, a eles estarem retornando para a tua casa, estarem, ó Deus, obedecendo à voz do teu Santo Espírito. Pedimos também, ó Deus, pelo pai da Vanúzia, que o Senhor abençoe a vida dele, tanto física como também a espiritual, a sua conversão. É um desejo seu e é uma vontade sua que ele se converta. Então, que ele possa dar ouvidos à voz do Espírito Santo e tomar uma decisão ao teu lado. Pedimos que o Senhor abençoe ali a Vanúzia, a Yasmin, o João, dando a Deus estrutura, dando condições a eles para estarem, ó Deus, passando por essas dificuldades que eles estão enfrentando. Também, ó Deus, nós te pedimos pelas nossas irmãs, Gesilda, Ione, Germa, Nilza, Delvira, que o Senhor abençoe, ó Deus, cuide delas, da saúde delas. E somos gratos, ó Deus, pelo retorno dos cultos. Somos gratos pelo teu cuidado, pela tua proteção, e que nós possamos ouvir a tua voz, seguir, ó Deus, a tua palavra, estarmos, ó Deus, sendo prudentes, cautelosos, mas também avançando, ó Deus, para glorificar o teu nome. Abençoe, ó Deus, os cultos presenciais, que possamos, ó Deus, estar obedecendo a tua santa vontade. Perdoe os nossos pecados e esteja nos orientando agora nesse estudo.
Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós estamos já caminhando, né, para o término dessa revista. Estamos na lição 11. Hoje será a lição de número 11. E o tema é a depressão por conta da decepção consigo mesmo. E aqui o autor vai falar das experiências de Pedro, quando os baixos da vida nos ameaçam sucumbir. Então eu vou repetir, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. E aí tem aquele fato, né, aquela experiência que Pedro teve ali, quando Jesus já estava indo para ser crucificado, né? É claro que antes ele passa ali perante o Sinédrio, perante Pilatos, mas Pedro, então, de longe, ele acompanha Jesus. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas 22, os versículos 61 e 62, esse é o texto base, mas iremos também desenvolver outros textos com o decorrer do nosso estudo. Lucas 22, 61 e o versículo 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, esse texto me chama muito a atenção e fala muito ao meu coração. Eu fico imaginando esse olhar do Senhor para Pedro. Que Pedro falou assim: jamais eu vou te trair. Jamais eu vou te trair, Jesus. E aí Jesus disse: você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Jamais eu vou te trair. E aí então Pedro nega Jesus. Mas no versículo 61 diz que, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Imagina só o Senhor Jesus Cristo olhando para você e dizendo: eu não falei com você que você ia me trair? Aquele olhar fixo, gela, não gela? Pelo menos eu fico assim, por dentro eu fico gelado, porque a gente às vezes acha: não, jamais eu vou te trair, Senhor, jamais, eu sou um servo teu, eu estou contigo porque deve jamais eu vou decepcionar. E Jesus fala: você vai me decepcionar, você vai me trair, você vai me negar. Não vou, você vai me negar. Negou 3 vezes. E aí quando o galo então cantou, Pedro então se lembra, não é, do que Jesus tinha avisado. E aí o texto diz no versículo 62 que ele chora amargamente. Eu vejo esse choro como um choro de tristeza, aquele choro amargo, aquele choro que não é um choro normal, né? Eu vejo também aqui um arrependimento por parte de Pedro, mas eu vejo aqui esse choro amargo no sentido assim: puxa vida, como eu sou pó, como eu sou pequeno, como eu realmente sou uma pessoa miserável. Ele reconhece realmente, né, a falha dele, o erro cometido, né? Então, a gente percebe na Bíblia 2 pessoas que traíram Jesus, né? Judas traiu também Jesus com um beijo. E Pedro também traiu Jesus 3 vezes. Só que a gente percebe o resultado, o comportamento após a traição, né? Judas se enforcou. Pedro chorou amargamente. Então nós erramos, nós falhamos. E Deus está pronto para nos perdoar no momento também que nós nos arrependemos. Mas Judas preferiu o quê? Preferiu botar então uma corda, né, e se suicidar. Pedro chorou amargamente, reconhecendo então a soberania do Senhor, reconhecendo também as suas falhas e entristecendo-se por causa daquela atitude que ele cometeu. Mas o que eu quero destacar aqui nesse início na linguagem atualizada, e o único evangelho que fala desse olhar fixo de Pedro, de Jesus melhor, com Pedro, é Lucas. É o único evangelho que fala.
quando Jesus ele volta e olha fixamente, esse olhar fixo. Nós precisamos estar atentos ao olhar de Cristo para com o nosso comportamento. Muitas vezes nós agimos de maneira insensata e não paramos um pouco para refletir no que Deus está pensando sobre aquela atitude errada minha. E esse olhar fixo que Jesus teve para com Pedro, Pedro então se lembra da palavra do Senhor. Então havia ali em Pedro, na minha concepção, o temor de Deus. Havia o temor de Deus, que automaticamente Pedro se lembra. E hoje também nós temos o Espírito Santo. Então nós sabemos quando erramos. O crente, o salvo de Jesus Cristo, sabe quando erra, sabe quando fala alguma coisa indevida, sabe quando age, às vezes de maneira precipitada. Então eu preciso estar atento e sensível a essa voz do Espírito Santo, a esse olhar de Cristo para mim e dizer, olha, você está errado, você cometeu uma falha, eu reprovo a sua conduta, a sua atitude. Eu preciso estar ligado, eu preciso estar atento nisso. E Pedro estava atento. No momento que Jesus olhou para ele, Pedro se lembra. A atualizada diz aqui que ele olhou fixo, olhou firme. Aquele olhar firme, olhando para ele, aí Pedro se lembra realmente da falha que ele cometeu, ele se lembra daquilo que ele tinha falado e daquilo que ele não cumpriu, e aí vem o choro amargo, um choro amargo, aquele choro que não é um choro natural, mas é um choro amargo pelo erro cometido. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Na página 52, nessa introdução, diz o seguinte: um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Alguns dos indícios da doença são ansiedade, alterações do apetite, do peso e do sono, dor crônica, agitação ou lentificação motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa, dificuldade de concentração, de tomar decisões e, nos casos mais graves, pensamentos de morte e ideação suicida. Então aqui o autor, ele passa para nós alguns comportamentos, alguns indícios da depressão, né? Sintomas que pode causar alteração do apetite, perda de sono, ansiedade, perda de energia, sentimento de inutilidade, de culpa, enfim. Tudo isso nós já estudamos, né? Então ele faz aqui um apanhado geral de alguns sentimentos, de alguns comportamentos que possivelmente podemos ter em virtude de uma depressão, seja ela leve ou moderada. A grave já são pensamentos de morte e pensamentos suicidas também, no caso mais grave. Seguindo Jesus de longe. Essa foi a atitude de Pedro, quando Jesus então é pego para ser levado para a crucificação. Seguindo Jesus de longe. Pedro o amava, e o olhar de Cristo fez com que seu coração se entristecesse dolorosamente. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O choro amargo se deu por conta de um momento de baixa, de medo, de constrangimento, de fraqueza, de uma série de reações humanas bem pertinentes quando a gente pensa que está forte, mas na verdade constata que está fraco. Esse choro revela tanto a Pedro como a nós mesmos o quanto somos vulneráveis. Não sabia o apóstolo que nem sempre somos tão fortes assim. Então, realmente, às vezes a gente se acha muito crente, muito forte, né? Aquela pessoa que está pronta para o que deve e de repente a gente passa por uma situação e diz: meu Deus, eu cometi isso, eu fiz isso de errado. Aí a gente reconhece o quanto que a gente é realmente fraco. Então Pedro se achava uma pessoa que amava, e realmente amava Jesus, mas se achava uma pessoa muito firme e muito leal a ele. E Jesus mostrou para ele que não é bem assim: olha, você é um ser humano e você vai me negar. E ele relutou: não vou te negar, você vai me negar. Antes que o galo cante, você me negarás 3 vezes.
E aí, quando realmente isso aconteceu, negar a Jesus, e aí Jesus olhou fixamente para ele, logo após o galo ter cantado, ele então chora amargamente. E aí ele vê o quanto que ele realmente é fraco. E aí ele sente medo, ele fica constrangido, ou seja, fica fraco. É uma série de reações que o apóstolo Pedro tem em virtude da humanização, né, da natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E Pedro queria demonstrar uma força muito grande, a qual ele não tinha, até por ser um homem pecador. Né? E Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece, ele é onisciente, também é onipresente. Então ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que vai acontecer. Ao invés de Pedro ficar calado, Pedro continua dizendo, não, eu não vou te negar, você vai me negar. Não, eu não vou te negar, você vai me negar. E aí realmente negou, e aí vem aquele choro de constrangimento, aquele choro de fraqueza, de medo, uma reação realmente mostrando o quanto que ele era fraco. E muitas das vezes nós imaginamos que somos muito fortes. Eu vejo que aí é uma causa da depressão. Quando a gente se acha muito forte e de repente a gente passa por alguma situação e demonstra que somos fracos. E aí vem aquele sentimento de constrangimento, vem aquele sentimento de tristeza em dizer, falhei. Irmãos, nós somos fracos. Cristo é que nos fortalece. Filipenses 4,13 é muito claro que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo só podia todas as coisas porque Cristo o fortalecia. Ele não tinha força suficiente para poder todas as coisas. Mas ele só podia porque Cristo o fortalecia. Então eu preciso ser dependente do Senhor. Porque senão eu vou cair numa depressão em virtude dessa questão, né? Dessa decepção comigo mesmo. Nossa, eu falhei, eu errei. Aquela pessoa que é tão perfeccionista, que quer tudo certinho, direitinho, e de repente algo não acontece como ela imaginou, e ela então se entristece com aquilo, se constrange com aquela situação. Então eu preciso entender que eu sou falho e que eu necessito da força de Deus, que eu sou fraco, que eu necessito da unção, do poder e da sabedoria e da direção divina, porque senão eu não consigo resolver nada. E às vezes Deus permite alguma experiência comigo para que eu possa então despertar e entender que eu preciso ser submisso à vontade de Deus. Porque senão eu vou achar que eu sou um super-homem, que eu sou uma mulher maravilha, que eu sou uma pessoa que não falho, que eu sei tudo, que eu sei de todas as coisas, que eu posso tudo, né, que eu sou importante, e aí eu começo a voar e de repente a queda vai ser muito grande. Então eu tenho que colocar meus pés no chão e reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, e não a minha força, não o mérito meu, mas o mérito do Senhor. Na verdade, o que pode ser besteira para uns são motivos graves para outros. Vai desde a perda de um objeto de valor estimativo, que não necessariamente possui alto valor monetário, a opinião de alguém, a morte ou perda de um bicho de estimação, a chegada da aposentadoria, até a perda do emprego, a decisão pelo divórcio, a mudança de cidade ou morte de um ente querido. Então ele fala aqui da depressão moderada ou leve, né, que ela também é muito perigosa. Ela pode ir na perda de um ente querido, ela pode ir numa besteira, que às vezes é para mim, mas para o outro não é uma besteira. Ela pode às vezes ser uma oportunidade de emprego que não alcançou, ou às vezes conseguiu aquela oportunidade de emprego e ficou tão assim, abismado que pode cair uma depressão em virtude do compromisso que ela tem agora, ou a perda também de um emprego, a mudança de uma cidade, a morte de um ente querido, a decisão, às vezes por alguma situação conjugal, ou às vezes alguma situação familiar. Enfim, são situações que podem levar a uma depressão leve ou uma depressão também moderada, que se torna perigosa. Por isso que o caminhar com Cristo me leva a ter sabedoria para lidar com essas circunstâncias. Irmãos, no mundo nós sofremos. As pessoas às vezes falam, não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de sofrer. Gente, no mundo nós sofremos. O sofrimento ele vem para todos. Ele não escolhe idade, ele não escolhe crença, ele não escolhe sexo,
não escolhe nada. O sofrimento ele existe para todos. E às vezes nós queremos fugir da morte e também do sofrimento. São duas coisas certas que vamos passar. É o sofrimento e também a morte. E aí a pessoa ela passa por um sofrimento, ela não se conforma por aquilo. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, um problema familiar, ou às vezes alguma situação que para muitos é uma coisa assim muito banal, mas para você não é. Então você precisa ser respeitado naquela situação. Mas o meu caminhar com Deus vai me dando força. Eu não posso, já disse isso já várias vezes, eu não posso abrir mão da presença de Deus. Eu não posso abrir mão da meditação da palavra. É ela que me sustenta. Porque na depressão, tanto leve ou moderada, nós precisamos e necessitamos da direção divina. Não dá para você vencer uma depressão sem a orientação do Espírito Santo e sem a meditação da palavra. Essa depressão só vai adormecer no teu coração. E a hora que ela quiser, ela vai ressuscitar e vai fazer toda aquela bagunça que vem fazendo. Né? Agora, se eu estiver sendo acompanhado, direcionado pela palavra de Deus, se eu estiver em comunhão com Deus, automaticamente a depressão ela não vai ter força para ela me prejudicar. Porque o que está em mim é maior do que a depressão. Agora, se eu não tiver uma comunhão com Deus, se eu não tiver uma meditação na palavra de Deus, aquilo que se tornou leve vai se tornar moderada e depois também alta, perigosa, né? Uma depressão então grave. Então eu preciso estar em comunhão com Deus em todos os momentos. Não é chegar e mergulhar na palavra numa depressão grave. É claro que pode surgir efeito, mas eu sem a depressão, eu preciso continuar caminhando com Cristo. Ninguém está imune de ter uma depressão. Né? Ninguém está, às vezes, achando, não, eu depressivo eu não fico. Não, todos nós podemos passar por uma depressão leve, moderada ou até grave. Nós temos na Bíblia homens que passaram por depressões graves, muito graves. Mas o que fez com que eles vencessem a depressão foi a comunhão deles com a palavra de Deus. E se eles venceram a depressão com a comunhão com Deus, você também e eu vamos vencer. O que eu preciso é crer nas Escrituras Sagradas e caminhar com Cristo. Né? Se eles lá no passado venceram, nós temos Jeremias, passou por depressão, Asaf, Davi, Jó e outros homens que nós estudamos aqui durante esse trimestre, passaram e venceram, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus veio, né, dando força e dando sustento para que eles pudessem vencer. Então é muito importante que você, em meio à depressão, seja leve ou moderada, você esteja, então, sendo acompanhado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Ele continua falando, sem falar dos pecados que cometemos, que alguns acham que são pequenos, mas que podem gerar muita culpa diante de Deus. Tudo isso pode causar um enfraquecimento emocional tão grande a ponto de fazer a pessoa perder o interesse por coisas que amava demais. Não se pode banalizar o que o outro sente diante de circunstâncias ruins ou de transgressões cometidas. Claro, eu não posso achar que a depressão do meu amigo, do meu irmão, é bobagem, é luxo. Que aquela depressão da minha esposa, do meu filho, ou de alguém, né, familiar, ou de algum irmão, é besteira, é bobagem, isso daí é banalizar. Não posso. Eu tenho que sim ajudá-lo a enfrentar essa depressão baseado na palavra de Deus. O aconselhamento nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes a gente acha, não, você tá triste, isso aí é bobagem, isso aí... Não, a pessoa tá triste. Às vezes ela perdeu lá um cachorrinho, né? Ela perdeu lá um bichinho de estimação, a qual ficou com ela 10 anos, 12 anos, e ela tá triste. Aí a gente às vezes não tem aquela sensibilidade de achar o seguinte, isso daí é bobagem, isso aí é bobagem, isso aí não. Você vai lá e compra outro.
Não, criou um sentimento, né? Criou um sentimento. Então você precisa tomar cuidado no que você vai falar e também a pessoa que perdeu esse bichinho de estimação, também colocar diante de Deus para que Deus dê força a ela, dê ânimo para que ela continue caminhando, mesmo com essa perda que causou tanto estima para ela, mas continuar caminhando em Cristo Jesus, que Deus irá fortalecer. Então, o outro deve ajudá-la, né, em oração, para que Deus dê força, e ela mesma pedir ao Senhor Jesus Cristo para que dê força a ela. Agora, se eu desrespeitar, ou se eu, né, que perdi, no caso, eu achar que isso daí foi muito difícil para mim, que eu não vou conseguir suportar, superar isso, aí pode vir uma depressão de leve para uma depressão moderada. E aí vai me causar muito transtorno, né? Então eu preciso, então, pedir a direção a Deus. No momento que eu perdi alguma coisa de estimação e me causou muita dor, né? Eu preciso, então, pedir direção a Deus, pedir força a Deus, e eu também, né, estar auxiliando e respeitando a dor daquela pessoa, mas também levando uma mensagem bíblica para que ela, então, em Cristo, ela sabe que Deus vai fortalecer e vai reanimá-la novamente. Isso é muito importante. A sensibilidade, desculpe, irmão, a sensibilidade de Jesus não era um amor perfeito, e Jesus sabia muito bem disso. Claro, Pedro amava Jesus, mas não era um amor perfeito, né? O amor perfeito era de Jesus para com Pedro. Agora, Pedro amava muito Jesus e achava que o amor que ele tinha por Jesus era perfeito, mas demonstrou que não era. E isso causou uma tristeza, uma perturbação muito grande em Pedro. O nosso mestre não esperava dele um amor magistral, sem falhas, mas sim um amor capaz de cumprir a missão, mesmo se alguma falha viesse a ocorrer. Um amor capaz de cuidar das pessoas que ele pescaria ao longo da sua carreira de ministro do Evangelho. Cristo, ele é perfeito, né? Jesus sabia que o amor de Pedro não era perfeito, mas o de Cristo era perfeito, por isso perdoou Pedro. A gente vai ler no final lá, João capítulo 21, onde Jesus pergunta a Pedro se realmente o amava. E ali, né, há também um arrependimento, a gente percebe ali um profundo arrependimento por parte de Pedro, mas Jesus, ele soube trabalhar e ele foi sensível à fraqueza de Pedro, né? Porque ele sabia o potencial de Pedro, ele sabia onde Pedro iria, o que Pedro iria fazer. Pedro, logo depois, em Atos capítulo 2, prega o maior sermão de todos os tempos, onde quase 3.000 almas se convertem, né? E depois disso ele continuou pregando o evangelho, foi preso, foi açoitado, né? Escreveu as cartas de Pedro lá no final da Bíblia, né? Exortando a igreja em meio ao sofrimento, exortando contra os falsos mestres. Então foi muitas coisas que Pedro fez e Jesus sabia do potencial de Pedro e por isso foi sensível ao erro de Pedro, no sentido de perdoando Pedro, mas ensinando também a Pedro como deveria proceder, né? Pedro realmente o amava, só que Jesus sabia que o amor de Pedro por Jesus não era perfeito. Então, irmãos, uma das lições que a gente pode pegar aqui nesse estudo é essa questão do arrependimento, né? E também de você reconhecer a sua fraqueza. E muitas vezes nós não reconhecemos a nossa fraqueza. Nós achamos que podemos fazer tudo, que somos fortes. Nós não somos fortes. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos encoraja. É Deus que nos motiva. É Deus que nos orienta. E muitas das vezes a gente acha que tem essa força, né? Então, uma das lições, volto a repetir, uma das lições que eu tenho aqui nesse estudo é essa questão de nós reconhecermos a soberania de Deus, reconhecermos o amor de Deus e a direção de Deus para as nossas vidas, né? Volto a falar, o amor de Pedro era grande por Jesus, mas não era perfeito, porque se fosse perfeito, não iria cometer o que ele cometeu. O amor de Cristo por Pedro e por todos nós, sim, é perfeito, né?
A causa de nós não sermos consumidos é o seu amor, é a sua misericórdia, que não tem fim, renova-se cada manhã. Então a gente precisa procurar sempre entender dessa maneira. Podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa delas. Achei muito importante essa frase aqui do autor, quando ele diz: podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não precisamos adoecer por causa delas. Às vezes eu fico doente porque eu falhei. Às vezes eu fico doente imaginando que aquela pessoa está aborrecida comigo, a pessoa até já esqueceu o que aconteceu e eu continuo ali me martirizando. Nossa, fulano está triste comigo, fulano não me cumprimentou, eu aborreci fulano e fulano quer conversar comigo e aquilo já me adoece. Eu procuro a pessoa, converso com ela, as coisas se resolvem, mas dentro de mim eu continuo ainda triste, achando que falhei. Então existe esse tipo de pessoa que age dessa maneira. Eu posso me entristecer com as minhas falhas e devo pedir perdão pelos meus erros, mas o que eu não posso fazer é adoecer por causa delas. Aí já se torna algo onde eu não creio no poder de Deus. Né? Nós estamos estudando aí as quintas-feiras, né? Falando sobre eu simplesmente não consigo me perdoar, e muitas vezes acontece isso. Eu adoeço porque eu falhei. Eu não consigo me perdoar. Então aí eu começo então a adoecer por causa disso. Eu preciso crer no perdão de Deus, eu preciso me arrepender profundamente e crer no perdão de Deus. E também crer no perdão daquela pessoa. Não, tá tudo certo, já te perdoei, estamos já aqui, não tem mais problema nenhum, tá tranquilo, zerou, fica em paz. Mas dentro de mim eu ainda fico doente porque eu falhei, eu errei. E aí vem aquela questão e isso acaba me trazendo então doenças sérias. Uma delas é a depressão. Então eu posso me entristecer pela minha falha, mas eu não preciso adoecer por causa dela. Depois desse encontro maravilhoso em Atos dos Apóstolos, encontramos o mesmo Pedro pregando e quase 3.000 pessoas se convertendo. Exatamente. Aquele mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado Malco, aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, aquele mesmo Pedro que se precipitou em muitas coisas, foi o mesmo Pedro que pregou a Atos capítulo 2 e quase 3.000 almas se converteram, e foi o mesmo Pedro também que escreveu 2 epístolas importantíssimas que estão até hoje para a nossa leitura e também para o nosso crescimento espiritual. É interessante que no último versículo de 2 Pedro 3, versículo 18, diz: ele dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele ali já mais maduro, já mais velho, já prestes então a partir deste tabernáculo, como ele diz, né, ele diz: cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não sofria de uma depressão severa, ele, Pedro, porém estava desanimado e havia desistido de sua missão. Devemos perceber que Jesus chega com carinho, com muito amor, focando no futuro, no potencial de Pedro, e não no que havia acontecido, e nem nas suas limitações. Assim podemos proceder com aqueles que sofrem este tipo de mal. Foi o que eu falei, irmãos, com relação a isso. Às vezes a pessoa perde lá um animal de estimação, ou às vezes perde lá alguma coisa que eu amava, gostava muito daquilo que ela perdeu. E às vezes a pessoa, ela, de maneira precipitada, de maneira insensata, critica ela e às vezes aconselha de maneira errada. E Jesus teve paciência e teve sensibilidade com Pedro. Mostrou para Pedro como ele então deveria proceder. Então que nós também tenhamos a sensibilidade, a paciência, né, a longanimidade. Eu digo lá na igreja que longanimidade é uma paciência esticada. Uma paciência esticada com as pessoas. Cada um é cada um. Às vezes a pessoa, ela não tem assim o conhecimento da palavra que você tem.
né? Ela é uma pessoa convertida, ela ama a igreja, ela ama a palavra de Deus, mas ela não tem o conhecimento que você tem. E aí nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Paulo fala dos membros em particular, o cabeça, né, do corpo, Cristo, e nós somos os membros em particular. Então, por ser membro em particular, o dedinho mindinho, tem o olho, tem a orelha, e todos são importantes. E nós precisamos, então, amar uns aos outros e saber como lidar com cada um, com paciência, com amor, mas também com sabedoria e com autoridade que vem da palavra de Deus. Eu não tô falando para você passar a mão na cabeça de alguém que cometeu uma falha, não. Mas você saber como falar, né? Como conversar, como aconselhar aquela pessoa que às vezes ela está passando por uma depressão leve e às vezes você acha que é luxo, que é besteira, que é bobagem. Ou já está numa depressão já moderada e você acha que isso daí é bobeira, é uma bobagem. Então você ter paciência e mostrar para ela que nas escrituras sagradas ela encontra então o alívio, o refúgio e a solução, principalmente a solução para qualquer depressão que nós enfrentarmos. Eu quero concluir, irmãos, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 21, e nós vamos ler quando Jesus confronta Pedro. É um diálogo muito bonito, e ali realmente Pedro, né, demonstra um amor e demonstra também arrependimento, demonstra submissão por Cristo Jesus. João 21, versos 15 ao 17. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro aqui é interrogado 3 vezes. Jesus faz a mesma pergunta para ele: você me ama? Você me ama? Você me ama? E aí na terceira vez Pedro entristeceu-se e disse: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe também que eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, como esse texto aqui é importante, Jesus confrontou o apóstolo Pedro e Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia o que Pedro iria responder, mas ele confronta o apóstolo Pedro e Pedro, então, na terceira vez, ele diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu errei, que eu neguei o seu nome, que eu neguei a ti. O Senhor sabe das minhas falhas, o Senhor me conhece, o Senhor me criou, o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu te amo. E o Senhor sabe que eu te amo. Irmãos, como é bom. Pedro aqui ele reconhece que ele é fraco. Ele diz: o Senhor sabe de tudo. E realmente, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Nada pode se esconder de Deus. Deus tudo vê. Deus sabe de tudo. E que nós possamos reconhecer a soberania de Deus e também reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. E possamos colocar tudo isso diante de Deus. E saber que Deus, Ele quer nos abençoar, quer nos ajudar, quer nos orientar a cada dia. Mas sempre, irmãos, reconhecer a nossa falibilidade, os nossos erros, mas demonstrando sempre um amor por Jesus Cristo. Como é bom, hoje eu estava pensando, hoje pela manhã, estava pensando, como é bom servir ao Senhor. Como é bom ser crente.
Como é bom ser crente, como é bom servir a Deus. Nós recebemos a direção do alto, nós recebemos a proteção divina. Como é bom louvar e engrandecer o nome de Deus. Se você que está nos vendo, nos ouvindo, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, tome essa decisão. Ou se você que já está na igreja, mas ainda tem muitas coisas pendentes para se resolver, que você possa resolver, e que você possa ter liberdade para servir ao Senhor, ter liberdade para adorar a Deus. Peça a Ele para que possa cuidar de você, orientar você. Lembre-se que você é um pecador, que você necessita da força e da direção e do cuidado de Deus. Não tente carregar a vida de qualquer maneira, não tente levar a vida de qualquer jeito, não seja um perfeccionista, não seja um super-homem, que você não é, nem uma mulher maravilha. Você é um pecador, como eu também sou um pecador. Creia no poder de Deus, creia na força que Deus pode te dar, creia também na orientação que o Espírito Santo pode te oferecer. Caminhe com Cristo. E se você está passando por alguma depressão, seja ela leve, moderada ou grave, confie nas Escrituras Sagradas, confie no poder de Deus, confie na graça de Jesus Cristo. Se você puder ler um livro, eu posso te recomendar alguns. Eu estou lendo um que me chamou muita atenção, do pastor Wilson Porte, que é Depressão e Graça. É um livro muito bom, um livro interessante. Eu até percebi que o autor da revista pegou algumas lições desse livro, Depressão e Graça, do pastor Wilson Porte. Leia, estude a Bíblia e pode também ler outros livros que vai te ajudar a você vencer as dificuldades da vida. Mas o maior é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas e o poder que Deus pode operar na tua vida. Amém? Vamos orar então, irmãos, terminar essa escola bíblica. Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua direção. Somos gratos, ó Deus, pelo teu poder e pela força que o Senhor nos dá a cada dia. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a caminhar contigo. Nós te amamos, mas o nosso amor não é perfeito, porque nós falhamos e somos pecadores. O seu amor por nós é perfeito, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminhar e exaltar e glorificar o teu nome com as nossas atitudes. Perdoe as nossas falhas. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.